Quando você para pensar, ele não tem muito tempo também até a Copa do Mundo. Eu acredito que não vai fazer milagre. Eu acho que ele vem e é um nome de peso para a seleção brasileira. É isso que eu te falo. Não vamos trazer qualquer um, não. Qualquer um, não. Esse cara tem história, esse cara tem pedigree. Esse cara é um fenômeno, esse cara ganhou tudo. O único técnico do mundo a ganhar todas as ligas importantes da Europa. É uma vergonha que vocês, jogadores de Copa do Mundo, você campeão do mundo, e toda a história do futebol brasileiro não merece isso. O Brasil tem um outro detalhe. Desde 2002 a gente busca outra vez o título de uma Copa do Mundo e é uma seleção pesada, respeitada, que é a grande campeã, não é à toa que somos pentacampeões. Mas tem um detalhe, já tentamos ex-treinador, já tentamos um cara que foi capitão como o Dunga. O Tite teve 2 ciclos de Copa do Mundo direto para poder tentar resgatar esse título. E o Brasil precisa de algo novo, precisa de uma diferença. Eu não sei exatamente qual é, mas talvez comece pelo treinador. E eu sei que há uma resistência e super até justificado. Temos bons treinadores, eu concordo. Mas se um estrangeiro ele puder colaborar, puder melhorar, potencializar a dinâmica de jogo e o talento que cada um tem, porque não vai adiantar. O cara não chega na seleção para aprender, ele chega na seleção para fazer aquilo que ele é melhor que outros, e por isso ele vence uma concorrência. Então agora parece que o modelo do estrangeiro, de chegar alguém muito vitorioso como o Carlo Ancelotti, que tem uma super experiência em clubes, mas em seleção nem tanto, e agora parece que vai acertar com o Brasil. Ronaldão, o nome, pelo que tem feito nas últimas temporadas europeias, é de alto nível. Sim, vai bater aí de frente com a nova história da CBF, que é com a camisa vermelha, né? Um treinador de fora. Vai começar um novo ciclo. Vamos ver se o povo vai abraçar esse novo ciclo da seleção brasileira. É um treinador que todo mundo gosta, todo mundo fala, todo mundo que trabalhou com ele, todo mundo fala que é um grande estrategista, é um grande paizão, ao mesmo tempo é o cara que cobra também mais. Mas assim, a seleção vai ficando distante do seu torcedor, que é o próprio brasileiro que vai comprar ideia. Vamos ver se vai fazer liga, se vai dar uma liga de tudo que está sendo feito na CBF, com a seleção e o povo brasileiro. Vamos ver. Tem um detalhe, Cicinho, quando você pensa no Abel Ferreira, que vem dominando o futebol brasileiro aqui nos últimos anos, é um português, um estrangeiro, conhece super bem a nossa realidade aqui do país. O Ancelotti está mais acostumado com os brasileiros na Europa, mas é um nome que, como técnico, não dá para discutir muito. Não, Renata, não dá para discutir, mas quando você para pensar, ele não tem muito tempo também até a Copa do Mundo. Eu acredito que não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. O Ancelotti está chegando e todos acham que vai ganhar a Copa do Mundo. Não vai ganhar porque nós estamos falando de jogadores. Nós precisamos resgatar os jogadores que vestem a camisa da seleção. Um exemplo, cadê o Casemiro? O Casemiro sempre quando veste a camisa da seleção brasileira, ele soa a camisa da seleção brasileira, ele impõe respeito e ninguém mais convoca. Entendeu? Então você tem que convocar os caras que têm a cara da seleção brasileira. E hoje a gente não vê isso, a gente vê os próprios treinadores brasileiros, quando vão para a seleção, eles criam essa barreira. O futebol brasileiro levou para a seleção, ele cria essa barreira com o futebol brasileiro, não convoca ninguém mais aqui. Se o Ancelotti, que treinou o Casemiro muito tempo, não convocá-lo na primeira convocação, vai ser uma surpresa para mim. Porque esse ele confia. Agora, você imagina, o Ancelotti vai ter que assistir os jogos do Campeonato Brasileiro. E ele vai ver o que nós estamos vendo. Então, Ancelotti, boa sorte. Mas eu acredito que não vai fazer milagre. Não vai ter. O negócio que o Ancelotti vai ser o treinador da seleção brasileira. Eu trouxe aqui recentemente a informação, eu estava reunido com empresários fortes aqui da Europa que me cravaram. E pelo jeito estava certo. Que a CBF nem tinha conversado com o Jorge Jesus. Foi um empresário grande da Europa que estava na mesa comigo e eu estava na conversa e falou: o Jorge Jesus já nem tá mais com tanta esperança de sair do Al Hilal. Pelo jeito ele vai ficar no Al Hilal, porque eles estavam falando de possibilidades de jogadores para o mundo árabe, para o Al Hilal. E aí disseram, ele nem vai sair provavelmente, porque a CBF nem ligou para ele, ele nunca escutou a voz do presidente da CBF, ou seja, foi tão falado no cara sem a CBF em si ter falado com ele. E eu sei porque a fonte é ligada a ele, e muito. E aí agora surge essa informação que bate, que o Ancelotti tá certo como treinador da seleção brasileira. Mauro César Pereira, sempre aí também, trazendo notícia exclusiva pra gente aqui no Bate Pronto. Mauro, tô sabendo que tem novidade, né, sobre Ancelotti e CBF. Bem, primeiro essa coisa de tá certo quando não tá certo é típico do... Eu vou botar aspas, tá?
aspas, jornalismo, fecha aspas, atual. Que é todo mundo querer ser o pai da criança, né? O pai do furo. Vamos lembrar do jogador do Arsenal, que já está, entre aspas, no Flamengo, Jorginho? Foi ou não foi, né? Em janeiro ele estava no Flamengo. Lembra disso? O Jorginho já estava no Flamengo. Até hoje não fechou. É possível que feche. É provável até que aconteça. Mas até hoje não aconteceu. Então, quando alguém disse em janeiro que ele era contrato assinado. Contrato assinado. Mas tem uma outra que é boa também que eles usam, que é assim, os documentos já estão sendo trocados, né, e o contrato redigido. Que, aliás, é uma bobagem falar isso, porque isso é um trâmite. Virou o quê? Tempo real de contratação. Né? Vira tempo real, o cara fica dando os detalhes. Ó, o motoboy saiu com um documento, agora não tem mais o motoboy saindo com o documento, não, já foi enviado o e-mail com um anexo, né? Ou o WhatsApp anexando o documento para um número cujo DDD é tal. Dane-se, isso não interessa, o que importa para o torcedor é a concretização do negócio. E não chegou nesse estágio, como a gente vinha falando aqui desde a época, o Raí tinha informação também com relação a isso. É só para ilustrar. Qual a situação? Há uma conversa. E hoje eu apurei com uma pessoa que participa ali de alguma forma, né, das conversas, qual a situação? O Ancelotti e a CBF têm 2 pontos avançados: duração de contrato e remuneração. Isso eles estão chegando a um acordo. Estão próximos do acordo. Mas tem alguns obstáculos. Um é o óbvio. Ele não rescindiu o contrato com o Real Madrid. Tem que amarrar essa rescisão contratual com o Real Madrid. Não é assim, ó, o Real Madrid vou embora, tchau. Né? Tem um contrato em vigor. Como também, se o Real Madrid quiser mandar embora, tem que conversar com ele, certamente tem que pagar uma multa. As coisas não são assim tão simples. Então, esse é um ponto óbvio que tem que ser resolvido, ainda não foi solucionado. E tem outros 2. Um, de origem familiar. Quando ele treinava o Everton, ele morava em Liverpool, evidentemente, que é onde fica o Everton, né? E a casa dele foi assaltada. A mulher dele ficou traumatizada com a situação do assalto da casa e ela reluta em se mudar. Né? Em se mudar, não para o Brasil, se mudar, morar, tanto que foi na Inglaterra que isso aconteceu. E aí ele tem que convencê-la a isso, porque a CBF quer o técnico morando no Rio de Janeiro, onde está a sua sede. Não precisaria, né? Eu acho uma bobagem. O time tá lá, pô. Eu acho uma bobagem. Até vou ilustrar rapidamente. Lionel Scaloni tem residência em La Coruña. A maior parte da sua carreira, foi campeão, inclusive, né? Na Espanha, como jogador, foi nessa cidade espanhola. Os filhos nasceram lá. Ele tem residência em La Coruña. Ele não mora em Buenos Aires. Ele não mora na Argentina. Ele tem casa na Argentina, mas ele Klinsmann, lembra também? Tá. Exato. Era morava em Los Angeles. Alemanha, morava nos Estados Unidos. Então, o técnico campeão mundial e bi da Copa América não mora na Argentina. Ele vai para lá quando precisa. Tem que ir lá observar jogadores e tal. Ele passa uns dias lá. A seleção vai se reunir, vai jogar na América do Sul, eliminatórias. Óbvio que ele pega o avião e vai para a Argentina. Mas ele fica mais tempo na Europa, onde ele está mais próximo, inclusive, dos seus jogadores mais importantes, que são os titulares, que praticamente todos jogam lá, né? A maioria joga por lá. O Dibu Martins joga na Inglaterra. Aí você pega o meio-campo dele, joga na Espanha e na Inglaterra. Os atacantes dele jogam na Itália e jogam na Espanha, por exemplo. Alguns dos atacantes. E por aí vai. Então ele está perto dos jogadores, está vendo-os em ação, né, com mais facilidade, e não impede que ele vá à Argentina, observe a distância ou viajando até lá, jogadores que surjam, que interessem a ele. Alguém acha que ele não viu o Superclássico domingo, River 2, Boca 1? Claro que ele acompanhou. De alguma forma ele acompanhou. Ele está atento ao que está acontecendo no Campeonato da Argentina, o que acontece por lá. Mas ele tem residência estabelecida na Espanha, porque não é necessário morar. Então isso é solucionável, mas a priori é um obstáculo. Por quê? O Ancelotti enfrenta essa questão pessoal, familiar, né? E a CBF quer que ele more no Rio. E uma das razões pelas quais a CBF quer que ele mora no Rio é que muita gente vai criticar se ele não morar no Brasil. Que é uma bobagem colossal, mas vai ter crítica. E aí vem o segundo ponto, aliás, o terceiro ponto que, né, ainda precisa ser equacionado, que aí eu acho mais delicado esse. O Ancelotti está com um certo, vamos assim dizer, receio por conta do noticiário negativo da CBF que tem ocupado o espaço na mídia nas últimas semanas, especialmente. Então isso gera um receio que é natural. Pensa, cara, o que será isso aí, né? Onde que eu estou me metendo? Então tem isso também. Até a pessoa que passou a informação me disse, a tendência é que ele deixe a poeira baixar, se a poeira baixar, né? Ou seja, se a coisa acalmar, porque foram várias situações em que a CBF foi muito criticada, isso tem repercussão internacional, e claro que é natural que ele fique um pezinho atrás. Mas ainda não houve uma conclusão, há uma negociação em andamento e é uma corrida contra o tempo. Mas muita gente começa a dizer, domingo tinha um cara na Argentina, lá, um jornalista, dizendo que já estava fechado. Aí deu o nome de um empresário. O empresário que está negociando não é o que ele citou, é um outro. Então, tem até alguns erros básicos que acontecem.
Mas virou isso, né? As pessoas, todo mundo quer ser o pai do furo. Então fica essa loucura de dar informação primeiro. Há uma negociação em andamento, pode ser que aconteça. Acho até que parece mais provável. Acho que esses pontos vão ser, em algum momento, eliminados, né? Mas ainda não há uma definição. O martelo não foi batido, né? Não foi batido. E não tem que ter pressa nenhuma a gente de dar informação, acho eu. Tem que ter pressa a CBF de resolver. Porque dia 4 de junho, hoje é dia 29 de abril. Então, domingo é 4 de maio. No domingo vai faltar um mês exatamente para Equador e Brasil. Equador, que está à frente do Brasil na classificação na Copa, nas eliminatórias, e perdeu pontos por escalação irregular de jogador. Tem uma campanha melhor que o Brasil. Então, é um adversário que tem que ser respeitado, né? O Brasil tem que estar pronto para ver se enfrentar o Equador, né? Ainda mais depois dessa patada que tomou lá em Buenos Aires. E depois tem o Paraguai, que não perde acho que há 8 jogos, com o técnico argentino Gustavo Alfaro. Esse jogo é no Brasil. Esse jogo é dia 9. Então, dia 4 e dia 9. Tem 2 jogos já no começo de junho. Então, falta pouco mais de um mês. E esse técnico tem que começar a pensar em quem vai convocar e tudo mais. E aí, dia 25 de maio, termina o Campeonato Espanhol. Então, se o Ancelotti rescindiu o contrato ao final da última rodada, né, do Campeonato Espanhol, que ele ainda tem chance de ser campeão, né? Não é provável, mas ele tem chance. Ele perdeu a Copa do Rei. Tem um confronto direto, né, com o Barcelona. São 4 pontos, né, um confronto direto. Se ele vence o confronto... mas ele já perdeu. Já perdeu na prorrogação e foi lá e cá. Virou o jogo, depois tomou virada. Ele pode ganhar, eventualmente, do Barcelona e reduzir, se continuar assim, para 1 ponto. Ele pode ser campeão da Espanha ainda. Então, o Real Madrid não vai jogar a toalha assim. Dá o título do Barcelona. Então, ele tem um trabalho, uma missão a cumprir. Esse é o ponto. Então, quando eu falo da rescisão, isso é um ponto que tem que ser considerado. Ele não está livre do mercado. E o Real Madrid não é um clube qualquer que vai falar, tá bom, vai embora e tal. Não, você tem que entregar aqui até o final, né? A não ser que o Real Madrid amanhã resolva que ele vai embora, vai hoje embora. O que não me parece o mais provável. Não vi nenhum movimento, não vi nada desse sentido. Agora está caminhando para que seja ele. O Jorge Jesus virou meio que uma segunda opção, né? E o Jorge Jesus, ele perde a força e ganha a força o Carlo Ancelotti no momento em que o Real Madrid é eliminado da forma que foi. Foi um 5-1 no placar agregado, né? 3-0, 2-1, pelo Arsenal, na Liga dos Campeões. Ali começou a batata do italiano assar do Real Madrid. E aí a CBF, temos uma oportunidade que parecia que não surgiria mais. Porque o plano A sempre foi o italiano. E aí ela volta à carga, e aí perde no fim de semana a Copa do Rei para o Barcelona, que foi uma Copa do Rei muito mais disputada e com mais repercussão do que o normal, eu diria, pelo fato de os dois terem decidido, e como foi o jogo, né? O Barcelona faz 1-0, toma virada, aí vira na prorrogação para cima, empata e vira na prorrogação para cima do Real Madrid. Vê como os jogadores do Barcelona festejaram, né? A conquista. Foi uma coisa, parecia que era campeão do mundo ali, um negócio, porque é a rivalidade, né? Um jogo único, campo neutro e tal. E ele perdeu, quer dizer, são 2 derrotas em pouco tempo que tornam mais factível a ideia de encerramento de ciclo do Carleto, como ele é chamado, no Real Madrid. E a CBF, tem uma chance aqui. Mas ainda existe um trâmite que está em andamento, isso tem que ter um pouco de paciência. Agora, o tempo não é grande, né? A CBF tem que correr contra o relógio, contra o calendário, para tentar fechar o quanto antes. Porque vai colocar quem para treinar a seleção, se não fechar com o técnico? O Ramon Menezes de novo? Imagina se o Brasil perde os 2 jogos com o técnico interino.